Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Algumas semanas atrás, a grande influenciadora Nikki Tutorials, uma das maiores youtubers no nicho de maquiagem, e que também é trans, ela acabou revelando isso esse ano, no começo do ano de 2020, mediante uma série de acontecimentos um pouco traumáticos. Essa é uma outra história, mas vindo direto ao ponto do vídeo, ela lançou um conteúdo algumas semanas atrás sobre como feminizar o rosto com maquiagem. Eu inclusive já fiz um vídeo sobre isso também, com esse tema, alguns anos atrás aqui no canal. Algumas outras influenciadoras que também são pessoas trans também já fizeram esse tipo de conteúdo, e eu resolvi testar essas técnicas que ela usou, porque quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu testei. Algumas coisas eu concordei, algumas não, inclusive eu até falei um pouquinho sobre isso lá no Instagram. Se vocês não me seguem, eu tô sempre interagindo por lá, vou deixar aqui pra vocês. Então hoje eu vou testar mais uma vez, só que gravando e mostrando passo a passo pra vocês, explicando o que ela tá passando. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem aprender uma técnica nova aí de maquiagem, talvez pra ajudar na transição, pra você se sentir mais à vontade, deixe seu like e se inscreve no canal, que a gente tem conteúdo novo toda semana. Today's video is very near and dear to my heart. If you're a trans person and you want to look more feminine, what are like the perfect techniques to nail down that look? É legal que no começo do vídeo ela coloca esse disclaimer dizendo que é inaceitável, que não é legal, que é nojento, que a gente ainda tem esse consenso de que só se uma mulher trans for passável, tiver uma aparência cis, ou um homem trans também no caso, essa pessoa ela pode ser aceita socialmente. Então eu achei muito legal, muito responsável da parte da Nikki de colocar esse disclaimer bem no começo do vídeo, pra gente entender que não é um vídeo ditatorial, que não é tipo assim uma regra, é só pra quem quer aprender uma técnica a mais, se sentir mais segura, se sentir melhor. This video isn't for society. This video isn't to please others. This is a video for anybody out there to find new techniques to alter your look, because at the end of the day, that's what makeup is for. Look at yourself in the mirror and tell yourself that you are beautiful. Então, a primeira dica prática que ela dá é que, em geral, quando você quer fazer uma maquiagem para feminilizar o rosto, o mais importante é que você busque por formas mais arredondadas, tentar desfazer qualquer traço expressivo que você tenha que seja mais duro, que seja mais reto. Geralmente é isso que uma maquiagem feminizadora faria, mas existem diversos formatos de rosto diferentes, então vai depender de como cada pessoa tem o seu rosto, qual o formato que ela tem. Então vale você se olhar no espelho, saber o que você tem que pode trabalhar a favor e o que você acha que você pode querer disfarçar nesse tipo de técnica. The first step, always, is primer. Not to prime is a crime. Então ela falou que o primeiro passo é usar um primer, né? Eu ainda não passei nada no rosto, só o protetor solar, então o primer que eu vou usar hoje vai ser esse aqui que tá sendo meu favorito, da Max Love, que é o pré-maquiagem facial de toque seco. Color correction is used to cancel out shadows on the face. If you have a natural 5 o'clock shadow, if you use an orange color corrector, that will kind of neutralize the bluish, shadowish tones on the face. Daí agora o segundo passo dessa maquiagem, talvez um dos mais importantes, é a correção de cor. Ela tá explicando para, no caso de meninas como eu e como muitas acredito que estejam assistindo, que tem tons naturalmente mais esverdeados por conta dos pelos faciais nessa região aqui, ou queira corrigir alguma coloração abaixo dos olhos, marcas de acne, etc. É muito importante fazer essa correção de cor antes de aplicar a base. Então, para os tons mais esverdeados, mais azulados, a gente usa um corretor mais puxado para o alaranjado, e para os tons mais vermelhos a gente usa um corretivo esverdeado. Então é isso que eu vou fazer. Ela tá usando um corretor da Nikita Dragon, que é outra youtuber trans que desenvolveu esse produto justamente pensando nesse tipo de coisa. Eu vou usar essa paleta que eu já tenho há algum tempo, da Pink 21 Cosmetics, o nome dela é Cover Fix, e daí ela tem todas essas cores aqui de corretivo em creme. Daí o ideal é que você aplique bem na região onde você precisa, então não precisa espalhar demais, esfumar demais. Concentre o produto bem aonde você quer tampar mesmo essa coloração um pouco mais diferente. E uma outra dica muito importante sobre essa pasta da maquiagem que ela passa pra gente é selar com um pouquinho de pó, não precisa ser muito, todo esse corretivo, para quando a gente for com a base por cima, ele acabar não se misturando e a gente acabar perdendo aquela cobertura que a gente construiu. Então eu vou pegar aqui o meu pó da Mia Make, esse aqui banana, que é um tomzinho um pouquinho mais amarelado,
mas ainda mais puxado pro translúcido. E eu vou aplicar uma quantidade bem pequenininha nessas regiões que eu passei o corretivo, tentando pressionar bem de levinho o pincel assim em cima da região para que o pó fique bem naquela área, ele não acabe não varrendo o produto para outras regiões do rosto. For foundation, I suggest going for a long wear, more mattifying foundation. Ela tá dizendo que o ideal é que a gente use uma base de acabamento mate com mais cobertura, porque se a gente escolher uma base um pouco mais leve, acabamento um pouco mais viçoso, vai evidenciar mais a textura que a gente quer esconder do que a mate. Eu tenho algumas dúvidas com relação a isso. Eu já falei isso para vocês algumas vezes, que eu acho que a base, quanto mais mate ela for, mais grotesca a aparência fica. Mas, para poder seguir o tutorial bem à risca, eu vou usar uma das minhas bases de alta cobertura, que é a Studio Fix Fluid da MAC. Ela tem a cobertura de média a alta. Isso é uma quantidade muito maior de base que eu tô acostumada a ver recentemente no meu rosto, mas eu quero seguir o tutorial à risca. Inclusive eu tenho usado a esponjinha da Nina Secrets. Olha, gente, não penso em usar outra, é maravilhosa, desde que eu fiz aquele vídeo pra vocês. Deixa eu dar esse adendo aqui, porque eu acho que a marca merece. Se tem um item pra investir nessa coleção da Nina com a Eudora, é a esponjinha. Gente, vai por mim, vocês vão amar. I personally think that if you keep everything a bit more towards the center of the face, it's gonna appear more feminine. If you are rounder like I am, you can get away with creating more like angles, but if you already are very structured and defined, I would go softer and keep it more towards the center of the face. Então, agora a gente vai fazer o corretivo para poder iluminar o rosto. E o que ela tá falando pra gente é, geralmente, quanto mais próximo do centro do rosto a gente colocar o foco de luz, onde a gente vai aplicar mais corretivo, mais feminino o resultado vai ficar. Como ela já tem o rosto mais arredondado, pessoas com o tipo de estrutura facial dela podem fazer o iluminador mais, né, estruturado, mais amplo, puxando aqui assim para as laterais. Mas se a pessoa tem um rosto mais com as linhas mais retas, como é o caso do meu rosto ele é um pouco mais comprido, aí o ideal é que eu coloque o mais pro centro do rosto possível, não fique puxando muito para as extremidades. Então é isso que eu vou fazer. Vou usar a minha paleta de corretivos de sempre, SP Colors, que é essa aqui em creme. Pegar esse tom aqui, que é o que eu geralmente uso para fazer minha correção e iluminar. Então as regiões que ela falou que a gente deve concentrar o produto são aqui abaixo dos olhos, especialmente na região interna, em volta da boca, aqui nas laterais, no queixo, um pouquinho no arco do cupido e na testa. Se vocês estiverem se perguntando o nariz, não, realmente ela não colocou no nariz, ela tem uma técnica específica para fazer o contorno do nariz, que daqui a pouco a gente vai ver como é que é. Mas agora eu vou esfumar esse corretivo com a esponjinha. E daí, gente, ela dá o conselho de que enquanto você estiver usando a esponjinha para poder, né, esfumar e fazer o acabamento do corretivo, para que você não arraste, não espalhe demais para outras regiões do rosto, porque você já colocou o produto justamente nas áreas que você quer dar ênfase, para mudar um pouco o formato. Então não faria muito sentido você espalhar demais, porque você perderia aquela forma que você já está construindo. It is very important to straight away set the under eye using loose powder. Estou usando o meu pó translúcido da Luisance. O truque que ela ensina é pegar uma outra esponjinha molhada, colocar o pó nela e aí sim aplicar nas regiões que você quer selar, principalmente abaixo dos olhos. Essa região é a região que é mais importante a gente selar o quanto antes, e depois a gente vai selando o resto do rosto. Geralmente ela falou que usa 2 tipos de pó diferentes, então para a região abaixo dos olhos, a testa, em volta do nariz e na boca ela usa um tipo de pó, e no resto do rosto ela usa um pó matificador, mas eu vou usar o mesmo pó aqui, porque eu até poderia usar o pó que eu usei no começo do vídeo, mas como ele é um banana powder, um pouquinho mais amarelado, eu não gosto muito do aspecto que ele deixa. Ele ainda deixa um pouquinho amarelado demais a minha pele, então eu prefiro usar o translúcido mesmo. Eu costumava ter muito medo dessa combinação de uma base com cobertura muito alta com uma quantidade
tonalidade também um pouco mais elevada de pó, mas realmente eu consigo notar sutilmente que, como a Nick fala no vídeo dela, isso ajuda a dar um blur na textura que você já tem na sua pele. Então é uma parte dessa técnica de maquiagem que eu fiquei bastante surpresa. Daí agora a gente chega na parte da sobrancelha, e daí ela fala que é uma coisa assim que varia de gosto de pessoa para pessoa. Alguns anos atrás era mais comum uma sobrancelha feminina ser associada a uma sobrancelha mais fininha, com menos pelos. Só que hoje em dia a gente sabe que isso mudou, a tendência é que as sobrancelhas sejam cada vez mais marcantes. Pra mim, em particular, eu sempre tive bastante sobrancelha, então eu nunca, desde que eu comecei a usar maquiagem, entrar nesse universo e tal, eu nunca tive muita preocupação em ter produtos próprios para sobrancelha, técnicas para poder desenhar, porque no final do dia eu tenho bastante pelo, ela é muito bem desenhada e os pelos são mais escuros, né? Mas eu comecei a notar também que usando muita maquiagem, você acaba deixando a sua sobrancelha um pouco suja, ela acaba perdendo um pouco a pigmentação natural. Então eu vou tentar trazer um pouco dessa cor de volta, usando um tom de sombra não necessariamente preto, mas um marrom frio, igual esse aqui. Sobrancelha tá feita, agora a gente vai fazer a sombra. A primeira coisa que ela fala pra gente fazer é aplicar um primer. Eu não tenho primer de sombra, então eu vou usar um dos corretivos aqui da paleta. Eu vou usar esse aqui que é um pouquinho mais claro, porque tendo uma base mais clara, qualquer cor de sombra que eu for usar nessa região vai ficar com mais pigmentação. Então geralmente o que eu faço aqui é cortar essa parte de baixo, tipo corrigindo mesmo a sobrancelha, e aí o resto do produto eu vou aplicando no resto da pálpebra, e aí a gente esfuma com a esponja. The color I'm going in with is Mila, which is a warm medium brown. And overall, the shape you want to go for is a more rounded, smoky eye. Daí ela tá usando a paleta que ela lançou em colaboração com uma marca, né, gringa. Eu não tenho essa paleta por razões óbvias, mas ela vai usar um tom que é médio, marrom, mais quente. Então eu tô pegando a minha paleta da Madame Lua, da Playboy, eu já tenho usado ela há bastante tempo, e eu vou para esse tom, esse último tom aqui da segunda fileira, que é um marrom mais aproximado do que ela tá usando na paleta dela. Ela fala que o formato que a gente tem que fazer é mais arredondado, então ela vai fazer meio que um esfumado no canto externo do olho, então a gente vai sempre fazer ele tentando arredondar o movimento. Daí ela fala que tem um truque para você pegar um pouco dessa mesma sombra e aplicar na região interna aqui, perto da base do nariz, e esfumar. Mas se você tem os olhos mais próximos, isso não seria necessário. Se você tem os olhos mais afastados, isso ajudaria nessa construção dessa ilusão, dessa imagem mais feminina. Eu acho que os meus olhos, eles não são tão separados quanto os dela, então eu acho que eu não preciso fazer essa parte da maquiagem da sombra, então eu vou ficar só com o esfumado arredondado do canto externo mesmo. Aí pro resto da pálpebra, a região central e a região interna, ela fala pra gente ir pra um tom mais neutro. Você pode usar um tom mais brilhante, mas mais puxado pro neutro, mas ela usou um tom neutro mate, sem interferência de brilho. Eu vou usar essa segunda sombra aqui da primeira fileira, que é um bege bem clarinho. Normalmente eu iria preferir fazer um cut crease com o corretivo antes de fazer isso pra poder pigmentar mais, mas a gente vai fazer do jeitinho que ela tá explicando. Então, se bem que se a gente for parar pra pensar, a nossa pálpebra, essa região aqui ainda tá com corretivo, né? A gente só aplicou sombra no canto externo. Agora ela tá fazendo o delineador, ela usou alguns produtos, inclusive alguns produtos que são parcerias comerciais dela pra poder fazer o delineador. Ela usou mais de um, mas eu vou usar só o que eu tenho aqui disponível preto nesse momento, que é esse cajal aqui da Dylos. E agora ela usa uma cor um pouquinho mais clara pra poder iluminar o canto interno dos olhos. Eu vou pegar o branco aqui da paleta da Playboy and extend the inner corner by creating a nice little point. It always makes me feel super, super confident, and it just gives that eye that extra sort of like flirtiness. Ficou horrível. É uma técnica de maquiagem que eu não sou muito acostumada a fazer, mas a gente vai tentar salvar esse look. Daí ela disse que o truque que ela mais gosta de fazer, que faz ela se sentir mais feminina, é colocar aqui, logo abaixo de onde a gente fez esse puxadinho preto,
um delineador branco. Eu acho muito extremo, eu acho assim, muito assim, ir pra uma maquiagem mais elaborada, ao invés de ir pra uma maquiagem mais feminina. Mas há controvérsias, inclusive houve controvérsias quando eu falei disso lá no Instagram. Mas assim, a gente não vai cagar regra, sabe? O feminino, a concepção de feminino para cada pessoa é diferente, não é que por ser feminino tem que ser extremamente natural. Então a gente vai tentar reproduzir essa técnica. Eu tenho um delineador branco aqui em algum lugar. Daí ela diz que isso abre o olhar de um jeito feminino, maravilhoso. Eu tentei fazer da maneira que era possível, respeitando os meus limites. So now it's time for lash. Now lashes are really important because I feel like if it's your goal to look more feminine, I feel like wispiness and soft flutteriness is everything you want to go for. Eu vou colar esses cílios aqui dessa marca chamada Conhead. Ele tem esse visual mais... eu não sei dizer, ao mesmo tempo que ele é mais dramático, mais intenso, ele é um pouquinho mais suave. Eu tenho um outro aqui que eu acho que é muito grande, daí às vezes ele fica meio que roçando na minha sobrancelha, eu acho que fica meio que intenso demais. Uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui pra vocês é que em momento nenhum ela falou de máscara de cílios. Então não dá pra gente saber se ela aplicou rímel ou não depois de aplicar os cílios. E pelo menos quando eu faço minha maquiagem, vocês podem até falar pra mim também como é pra vocês, se eu não aplicar rímel depois, fica muito óbvia a divisão entre os meus cílios, que estão menos covados, mais, sei lá, bem diferentes dos cílios postiços que estão mais pra cima, mais definidos. Então fica aí talvez esse feedback para dona Nikki Tutorials se um dia ela assistir esse vídeo, que eu duvido muito, mas eu vou fazer a aplicação de cílios agora. Terminei de aplicar os cílios e como vocês podem ver, eu também fiz o olho do outro lado e realmente, colocando esse cílio postiço, a gente vê uma diferença bem gritante. A gente vê realmente a maquiagem começando a tomar forma e mudar as minhas proporções. Tentei fazer o mais próximo possível do que ela fez, inclusive ela passou um pouco dessa mesma sombra que a gente usou no canto externo, ela passou abaixo do cílio, só que ela não menciona no vídeo. Eu consegui ver pelas cores, então eu fiz essa mesma coisa. E agora a gente vai pro contorno e bronzer. Ela tá fazendo o contorno de testa dela com um bronzer que tem um pouco de brilho. Eu prefiro não usar produtos com brilho pra poder fazer meu contorno ou meu bronzeador. E daí ela explica aqui pra gente, mulheres trans e tal, geralmente a gente tem uma testa um pouco maior, então o efeito mais utilizado para técnicas de feminizar o rosto é meio que fazer um degradê, como se fosse um arco-íris de degradê em tons de marrom, então do mais escuro para o mais claro, conforme você vai chegando perto da sua testa. Então eu vou usar a minha paleta de pó compacto da Belle Angel, os tons aqui mais escuros que eu geralmente uso para fazer o meu contorno. E aí a gente vai fazendo nessa forma que ela ensinou, mais arredondada, realmente simulando um arco-íris. No contorno da bochecha ela fala pra gente começar um pouquinho acima do que a gente geralmente começaria com o formato original do rosto, para justamente emular esse formato mais redondo. Então ao invés de eu seguir essa profundidade natural que eu tenho aqui no meu rosto, eu vou começar um pouquinho em cima dela. Ela traz um pouco do produto aqui pra baixo também. Ela diz que é bom você falar pra você sentir mais ou menos onde é que o formato se encaixa melhor, então eu vou fazer isso também. E com relação à parte de baixo do contorno, para a gente poder arredondar esses traços que já são mais retos, o interessante é trazer um pouco do contorno para cá, para deixar o formato mais arredondado. E aí, conforme você vai chegando perto do queixo, você vai trazendo para baixo. Então a gente começa aqui em cima, bem no rosto mesmo, logo abaixo da nossa orelha, e conforme vai descendo a gente vai trazendo aqui pro contorno natural. And nose contouring, I used to struggle with it for years, but trust me, this is the easiest fail-proof technique there is. You want to take that powder again and just bronze your nose like completely. But then you want to take your face powder and a dry beauty sponge. Pick up that face powder that should have quite a bit of coverage to it and carve out the sides. Quando eu vejo no vídeo dela, eu vejo que deu uma super diferença e fez, né, o contorno que ela queria. Agora, quando eu vejo em mim, eu não vejo diferença nenhuma. Não sei se vocês conseguem ver, comentem aí pra mim, por favor. Daí pra aplicar o blush, ela diz que o ideal é você meio que difundir com o contorno que você já fez, porque trazendo essa cor pra essa região aqui,
você automaticamente já joga a luz pro centro do rosto e ajuda na ilusão. Eu vou tentar construir o blush bem aqui, mais próximo de onde eu fiz o meu contorno. E daí também ela passa blush na parte de baixo do nariz. It would be weird to like put all the highlighter here because you're desperately trying to create that illusion. I go on that area. Ela diz pra gente intensificar este iluminado que já tá sendo construído aqui. Então pra gente não ir muito óbvio nessa região aqui que a gente já construiu tanto essa forma mais escultural. Então evitar passar tanto aqui e passar mais onde a gente já tá vendo que tá mais iluminado no rosto. Então é aqui que eu vou aplicar, que eu vou concentrar o meu iluminador. Iluminar a pontinha do nariz também e a ponte do nariz também, principalmente aqui em cima, que ela diz que é a parte favorita dela de passar o iluminador. E eu também gosto muito desse efeito, gente. Eu acho que deixa, sei lá, dá a impressão de que seu nariz ele é mais estruturado, sabe? Agora pra parte final da maquiagem, que são os lábios. Ela gosta particularmente de um lábio mais nude, com acabamento em gloss, com um pouquinho de desenho um pouco maior, pra dar a ilusão de que você tem a boca maior. Eu também gosto desse acabamento. Então ela diz que se a gente quiser fazer um contorno maior do que a nossa boca natural, essa região aqui do lábio que tem a pele um pouquinho mais clara, This is about as far as you can go, naturally plumping up those lips. então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse lápis marrom aqui, que eu não sei mais de que marca é, porque eu tenho ele há muito tempo. E aonde eu tenho ali essa pele mais clara, depois do meu lábio, é onde eu vou desenhar ele. Aí ela também dá uma borradinha aqui nas laterais com lápis pra dar uma impressão de que seus lábios são mais inchados, sabe? Daí ela usa um batom líquido mate na cor nude. Eu vou usar esse aqui da Dalla Makeup. E por cima um gloss labial também com acabamento mais nude. Spray fixador. E esse é o resultado final da make para feminizar o rosto, de acordo com a Nikkie Tutorials. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam, se realmente a estrutura do meu rosto ficou muito diferente. Eu gostei de muitas coisas dessa maquiagem, inclusive mais do que eu achei que eu iria gostar. Claro que teve coisas que eu não achei legais, tipo o contorno do nariz, eu acho que não funcionou muito bem pra mim. Tem algumas coisas que eu ainda preciso melhorar, como essa extensão do canto interno do olho, esse detalhe branco, mas eu concordo que deixa um visual muito bonito. Eu quero saber o que vocês acharam também. Se vocês têm alguma outra dica para feminizar o rosto com maquiagem, deixem aqui nos comentários, sugiram vídeos novos também. Compartilhe com aquele seu amigo ou aquela amiga que quer aprender truques novos de maquiagem. Se lembra, é claro, que isso aqui é só sobre a gente aprender técnicas novas, como a própria Nikkie falou. A gente tem que se amar do jeito que a gente é, seja trans, seja cis. Independente do formato que a gente tem de rosto, a gente tem que aprender a achar beleza nas nossas feições naturais, nas nossas proporções, e se amar dessa forma é a maneira mais saudável. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei. E se você é novo ou nova no canal, não deixe de se inscrever. A gente tem conteúdo novo toda semana. Agora eu vou indo nessa pra dar uma closada ali no Instagram. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau!